Passou o Natal e quem vai precisar trocar os presentes nas lojas precisa ficar atento. São muitos direitos e nem sempre as lojas atendem aos consumidores. Para falar sobre isso, está aqui com a gente o Gustavo Gonçalves Gomes, advogado especialista em direito do consumidor. Tudo bem? Bom dia, Gustavo. Bom dia, Pedro. Bom dia, Marcela. Bom dia, Gustavo. Uma pergunta e uma dúvida que muita gente, na verdade uma questão que muita gente não sabe, é que vai trocar o presente e a loja pode se recusar. Não é um costume aqui no Brasil, isso quando você compra na loja física. Mas a loja realmente, então, não é obrigada a trocar o presente? Não, Marcela, não há nenhuma obrigação legal para que a loja faça essa troca do produto. Na verdade, isso é uma prática, um costume que as lojas acabam utilizando para poder fidelizar o consumidor. E muitas vezes, quando o consumidor vai até a loja trocar o produto, ele acaba trocando até por um produto de maior valor. Então, a loja, é recomendável que a loja, embora não tenha obrigação legal, ela possa fazer essa troca. E quando se pode trocar? Quais são as condições da troca? As condições do produto ele precisa estar nos mesmos, com a mesma qualidade na qual ele foi adquirido, precisa ter etiqueta, né? Não é exigível nota fiscal, porque se tratando de presente não teria como exigir, mas se o produto estiver em boa qualidade, em perfeitas condições de uso e com etiqueta, comprovando que aquele produto veio daquela loja, a loja então poderá fazer a troca se assim desejar. Agora, se o produto entrou na promoção, estava um preço normal, depois do Natal geralmente também costuma entrar na promoção, ele pode trocar pelo mesmo produto no valor, já com desconto no produto dele ou não, no valor antigo? O preço é sempre o preço do momento da venda, né? Então, aquele valor, se a loja resolver trocar o produto, ela vai utilizar o preço no momento em que aquele produto foi adquirido para poder fazer a troca por um produto similar ou pelo mesmo produto se tiver disponível no estoque. Mas aí o consumidor não vai saber, né? Porque presente geralmente a gente não fala o preço. Aí ele não vai saber quanto que foi, né? A não ser que ele pergunte para quem lhe deu o presente, ele não tem como saber, tem que confiar na boa-fé da loja. Né? E as lojas têm feito isso com recorrência, ainda mais em virtude da crise que a gente vem vivendo, é uma forma de você manter o cliente satisfeito. Agora, só se pode trocar por um outro presente, um outro produto, ou o cliente pode pedir o dinheiro de volta? Não, na verdade, isso depende, a loja não vai admitir a devolução do dinheiro. É uma faculdade da loja, é uma relação comercial, ela tem a disponibilidade de fazer isso. Mas, naturalmente, aqui no Brasil, o que a gente vê é que há uma substituição por um produto similar ou por um outro produto com o mesmo valor. Agora, no caso de lojas franqueadas, né, que existem franquias no país inteiro, no caso, a pessoa pode trocar em qualquer loja? Em qualquer loja que tenha que seja da mesma rede, ela pode, em havendo o produto e sendo a mesma empresa, ela pode fazer a troca sem problema nenhum. Agora tem uma questão nova aí que é a questão do e-commerce, né? Quem compra pela internet. Eu já tive que trocar produto na internet, é uma dor de cabeça que você tem que agendar para o correio vir buscar. Qual que é a relação certa na troca pela internet? Quando você adquire o produto para si na internet, você tem o que a gente chama de direito de arrependimento, que é um direito que foi garantido para esse tipo de relação, em que o consumidor tem até 7 dias para fazer a troca do produto após o recebimento daquele produto, independente da condição, né? Estando o produto em perfeitas condições ou não, ele tem o direito de arrependimento e todas as despesas de devolução do produto ficam por conta do fornecedor, né, ou da loja que vendeu o produto. Agora, é obrigado a empresa ir até a residência buscar? Porque no meu caso, eu exigi que a empresa fosse até a minha casa buscar, mas eles falaram que eles não iam, que eu tive que ir até uma agência entregar o produto, uma agência do correio. Não é obrigado, não há essa obrigação da empresa buscar na sua residência. O que a lei diz é que o consumidor precisa postar o produto, né, mas os custos daquela postagem, da remessa, fica por conta do consumidor. Ela não é obrigada a retirar aquele produto, a não ser que isso tenha sido pactuado na relação contratual antes da aquisição do produto. Agora, diferentemente da loja, que não tem obrigação de trocar ou mesmo devolver o dinheiro, né? Na internet, a loja tem que trocar ou mesmo devolver se o cliente não gostou, não é isso? Sim, ela precisa devolver o dinheiro se o cliente exigir, né? O direito de arrependimento abrange tanto o direito de troca como o direito também de devolução daquela quantia. E aí, como é que é? Imediato isso? Geralmente, as empresas dão um prazo aí de até 10 dias para a devolução do dinheiro, que é o que é pactuado, mas esse prazo ele pode variar um pouquinho a mais ou menos,
dependendo da relação. A gente esclareceu algumas dúvidas aqui, né, Gustavo? Mas quais são os erros mais comuns por parte das lojas e por parte dos clientes que talvez também não conheçam os próprios direitos? Geralmente o consumidor ele precisa saber com quem ele está comprando aquele produto, né? Antes de você adquirir um produto, é necessário que você verifique aquela loja, se há muitas reclamações, se há a política de troca da loja, também é importante que o consumidor conheça aquela política. E aí sim, né, você se apaixonando, se encantando por o produto para fazer a compra. Muitas vezes o consumidor ele consome por impulso. Então, ele adquire o produto e não tem... depois, ele acaba tendo muitas dificuldades para poder trocar aquele produto ou reaver o dinheiro de volta. Então, é necessário conhecer todo o contexto. Gustavo, e naqueles casos que você faz uma encomenda para uma loja, de uma loja, sei lá, de bebê, por exemplo, que você encomenda um enxoval personalizado, aí o produto chega e você não gosta. O que pode fazer nesse caso? Porque a loja, se você devolver, a loja vai falar, não, mas tá personalizado, né? Às vezes com o nome até da criança, não vai poder revender isso, né? Muitas vezes, se for pela internet, mesmo você especificando, sendo um produto personalizado, você tem algumas empresas que já fazem esse tipo de serviço pela internet. Aí aplica a regra comum do direito de arrependimento, você tem até 7 dias para poder reclamar e ter a devolução do dinheiro. Agora, se a compra é pessoal, né, e você desenha aquele produto junto com o fornecedor, o consumidor não tem, em tese, obrigação legal de devolver aquela quantia ou substituir o produto, né? Mas muitas vezes o que acontece, o que a gente recomenda é que haja uma conversa amistosa com o fornecedor e tente resolver o problema de uma forma amigável, sem recorrer ao Poder Judiciário. Sim. Gustavo, a gente tem uma pergunta de uma telespectadora nossa, é a Ayla de Cachoeiro de Itapemirim. Ela questiona, se ela fizer uma compra em uma loja que não emite nota fiscal, ela pode desistir da compra? Bom, isso não é usual, né? Toda compra precisa ser procedida com a entrega de nota fiscal. Então, já é uma prática não muito correta. O que eu recomendaria a ela é não fazer a compra em loja que não emite nota fiscal, porque isso é uma violação fiscal e não é recomendável. Mas, se isso acontecer, ela precisa de alguma forma comprovar que aquele produto veio daquela loja, né? Talvez a etiqueta ela possa servir para demonstrar que aquele produto veio da loja e assim realizar a substituição do bem. Bom, troca de presente gera muita dúvida, né? Porque as pessoas não sabem quais são os seus direitos, né? Algumas pessoas não sabem. E as lojas, às vezes, as próprias lojas não sabem, né? Agora, na hora de você trocar, você precisa escolher algo do mesmo valor ou superior? E se você escolher um produto que é abaixo? Sempre, Marcela, do mesmo valor para um valor superior. A não ser que a empresa e a loja, por mera liberalidade, possa fazer também, queira fazer a troca por um produto de menor valor e dar esse crédito ao consumidor, né? A gente não costuma ver isso no Brasil. Os Estados Unidos, que é uma economia muito mais evoluída do ponto de vista consumerista, a gente percebe todo tipo de negócio, né? Você compra nos Estados Unidos, eles devolvem o dinheiro, eles até te dão um brinde para você sair satisfeito. Para fidelizar. Para fidelizar o cliente, né? No Brasil, a gente ainda precisa evoluir um pouquinho mais nesse tipo de relação entre o fornecedor e o consumidor. Tá certo, então, Gustavo. Muito obrigado pela sua participação aqui com a gente no Link News, esclarecendo as dúvidas nesse dia pós-Natal, né? Que muita gente está indo para as lojas agora trocar os presentes. Isso aí. Obrigado, Pedro. Obrigado, Marcela. E bom dia. Obrigada, bom dia. Até uma próxima oportunidade. Obrigada.